Muito bem, estamos de volta, Esporte UESB na sua telinha, falando sobre esporte profissional e também esporte amador. E agora vamos falar sobre futebol amador aqui na nossa cidade, na nossa região. Pelo Campeonato Municipal de Futebol promovido pela LCDT, o Maru venceu o Brasil de Limeira por 3-0 e o Grêmio empatou com o Santos em 0-0. No Campeonato Master da UB6, Resenha Master venceu o Diana Barra por 2-1. No Campeonato do Periperi, Brasil Gás venceu o Bisnaguinha por 3-0. Os dois irmãos perderam para o Engeflex por 2-1 e o CBS e Sudoeste empataram em 1-1. Na Copa Sub-18 do Ibirapuera, União da City perdeu para o Desportivo Júnior por 2-0. No Campeonato de Futebol da Zona Rural, Flamengo venceu o Cachoeira por 2-0. Portuguesa e Real Barça, fizeram um jogão empatando em 3-3. Baixão do Cedro venceu São Sebastião por 4-2 e a Cabeceira perdeu para o Baixão por 4-2. No Campeonato Cidade de Futebol Society, Rosa Cruz venceu por 3-0, o Fluminense Boa Vista venceu o Bangu por 1-0 e o Milan empatou em 1-1 com o Alto da Conquista. E agora o assunto é a preparação para esse período de São João, né? Com tantas comidas típicas, guloseimas, tem também o frio. Como é que a gente deve se preparar? Nas academias, algumas pessoas estão fugindo, né? Por causa do frio. Só que é nesse período que nós devemos manter uma rotina, sim, de atividades físicas. Vamos ver. Junho é o mês do São João, de dançar forró e queimar muitas calorias. Mas será que é possível resistir a todas estas delícias típicas do período? Muitas vezes não. Depois de comer sem culpa, muita gente resolve dobrar a quantidade de exercícios físicos para mandar embora os quilinhos a mais. E é aí que mora o perigo. Olha só, excesso de alimento inadequado pode causar acúmulo de gordura. Então, assim, o ideal é que você aproveite o São João, mas de forma moderada e que procure sempre atividade física, mesmo nesse período mais frio. Mas não são apenas as comidas juninas as vilãs de quem segue uma dieta e possui uma rotina de atividades físicas. A chegada do inverno também costuma favorecer o sedentarismo. Olha, no inverno cai um pouco a procura pela prática da atividade física. Na verdade, esse clima ele propicia mais ao sedentarismo, mas é importante que o aluno ele queira fazer atividade física para poder manter a forma física, tanto para a prática da estética, como prática mesmo da saúde. Mas esse não é o caso desta professora. Cida acabou de entrar na academia e nem o friozinho desta época fez ela desanimar. Olha, eu comecei a praticar exercício físico agora, né? Por conta da saúde, para melhorar, condicionamento físico. E o inverno atrapalha um pouco, porque a gente quer fazer natação, quer fazer hidro e a água fica gelada, entendeu? E aí a gente fica um pouco desanimado, quer ficar em casa, debaixo de cobertor, mas tem que se exercitar, né? Não pode parar, e eu quero fazer o ano todo. Então, a nossa dica é: aproveite as festas juninas com moderação e no retorno à rotina de exercícios, vá com calma e sempre siga as orientações de um profissional. E lembre-se, a rotina de exercícios deve seguir por todo o ano. Na verdade, a importância da atividade física é o ano inteiro. Não é só no verão que você deve procurar atividade física buscando um corpo ideal. Tem que ser olhado também a parte da saúde e principalmente que para quem quer estética tem que buscar o ano inteiro atividade física para quando chegar no período que ele quer, que é o verão, tá com o corpo em cima. Bacana, agora falaremos sobre seleção brasileira e finalmente a CBF acertou uma. Imagino que poucos ousam dizer o contrário. Tite é o melhor nome para a seleção brasileira neste momento. E se nós olharmos pela experiência de anos de carreira e títulos. No Corinthians venceu todos os prêmios em escalas diferentes, né? Todos os prêmios que um técnico pode imaginar conquistar. Mas são 26 anos de atuação como treinador, então, para quem conhece só o Tite do Corinthians, vamos fazer um resumão do novo técnico da seleção brasileira. Tite começou a jogar lá no time de Caxias, lá no Rio Grande do Sul, no final da década de 70, foi em 78 por aí. Em 86 foi vice-campeão brasileiro pelo Guarani. O Tite jogou pouco, teve de encerrar a carreira com 28 anos por causa de lesões no joelho. Ele é formado em educação física e resolveu passar para o lado de fora das quatro linhas como treinador depois desses problemas aí no joelho. O primeiro grande feito foi com Caxias em 2000, levando o Campeonato Gaúcho. E olha que venceu justamente uma equipe que contava com Ronaldinho Gaúcho. Depois foi justamente para o Grêmio, a equipe do Ronaldinho Gaúcho, e faturou o campeonato. Saiu do Grêmio, foi para o São Caetano, onde ficou por 2 anos. Aí vem a história com o Corinthians, né? Começou em 2004. Naquele ano o treinador pegou um time beirando o rebaixamento e levou até a quarta ou quinta posição, não me lembro exatamente, mas foi logo nas cabeças.
Saiu do Corinthians um ano depois, passou pelo Atlético Mineiro, pelo Palmeiras, depois foi para os Emirados Árabes, voltou ao Brasil com o Internacional e voltou para os Emirados Árabes. Em 2010 voltou ao Brasil, direto para o Corinthians, e em 2011 foi campeão brasileiro pelo time paulista. No ano seguinte ganhou a Libertadores e acabou com uma piada que parecia eterna, Corinthians sem Libertadores. Bom, ruim para quem fazia essa piada, né? Bom para os corintianos. E foi campeão mundial pelo Coringão no mesmo ano. E quanto à seleção? Bom, Tite era apontado como nome para substituir Mano Menezes lá em 2012, mas a CBF preferiu apostar em Felipão para dirigir o Brasil até a Copa do Mundo. Aí depois veio o 7-1, né? Sai Felipão, volta Dunga, antecessor de Mano. E nesse meio tempo, em tantas trocas, todos pediam Tite, menos os corintianos. Claro que até agora estão sofrendo. E, enfim, depois do fiasco da Copa América, Centenário, perdão, veio Tite. Se ele vai conseguir dar brilho novamente à nossa seleção, não se sabe. Afinal, o futebol brasileiro parou no tempo e deixou que outras seleções o ultrapassassem. Mas ele é a melhor opção, isso não tem como mudar. Infelizmente, ainda temos a CBF com os interesses empresariais e mercadológicos ditando o futebol. E o Tite já disse que não trabalha assim, que quer liberdade para convocar quem acha melhor. Tomara que, depois de tanta surra que nossa seleção levou, a CBF dê liberdade para ele. Seria melhor a saída de toda a direção da CBF. Mas como não tem como, né? Vamos esperar que o Tite dê seu jeito. Inclusive, tem um ponto que eu gostaria de falar. Era para eu falar na semana passada, mas eu vou deixar para falar aqui agora. Muito estranho que 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, a imprensa estava justamente falando sobre esse ponto, sobre como eram escalados os jogadores da seleção brasileira, baseados em seus patrocinadores, baseados em questões mercadológicas, como isso interferia na escalação. Só que de repente todo mundo parou de falar, não se fala mais nisso, não sei porquê, né? Deveríamos voltar a falar sobre isso. Vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta para falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A.